A seleção dos comportamentos que a gente vai trabalhar dentro da análise do comportamento, ela pode ser estabelecida de duas formas. A gente pode selecionar de uma maneira direta e de uma maneira indireta. Eu vou avaliar de uma maneira direta e eu vou avaliar de uma maneira indireta, tá? As duas existem vantagens e desvantagens, contudo, uma deve complementar a outra. Uma não vai existir sem a outra. Então, ela tem que realmente existir. Eu vou ter que colher ali um dado de uma forma direta, testando ali com a criança, e também vou coletar esse dado ali de uma forma indireta, entrevistando pessoas que são do vínculo daquela criança ou alguma coisa assim, alguma coisa parecida. E aí eu vou trabalhar essas duas questões aí da seleção com vocês, tá? Começando pela medida indireta. Elas possuem alguns problemas de implementação, como são extraídas por meio de escalas, checklists e inventários, pode estabelecer uma discrepância entre aquilo que é coletado e aquilo que é observado. E é óbvio, porque a gente vai trabalhar esse foco pela visão da outra pessoa, né? Do pai, da mãe, do professor. Então a gente vai perguntar, o que está acontecendo aqui? E aí o pai vai falar. Pode ser por uma escala, então existem diversas escalas relacionadas ali a problemas de comportamento. Tem uma específica que se chama Child Behavior Checklist 618, que é a que tem tradução para o Brasil, que é de 6 a 18 anos. Ela é uma escala que é paga, né? A licença dela é paga, mas você dá o questionário para os pais responderem e ele vai te dar um mundaréu de possíveis problemas que podem ser clínicos e você precisa intervir, limítrofe, que é algo que você precisa ter atenção, e algo que problemas que não necessariamente a gente precisa intervir, tá? Checklists, escalas, inventários, eu dou para o pai, ele preenche lá, ele responde ali o questionário, pai, professor ou qualquer outra pessoa que tenha relacionamento com a criança, ela vai responder aquilo lá, beleza, coletei o dado, tranquilo. Perceba que aqui a gente tem uma facilidade de implementação, né? Eu pego uma simples escala, dou lá para o pai preencher, ele preencheu, beleza, né? Eu não preciso ensinar o pai a como ele fazer alguma coisa, eu não preciso ensinar o professor a como ele fazer alguma coisa. Ele simplesmente vai lá, preenche aquilo lá e eu tenho o dado pronto. Mas eu não posso simplesmente basear a minha intervenção somente nesse modelo de medida. Eu não posso pegar a minha intervenção ali vou pegar um procedimento específico lá de intervenção somente com os dados que eu coletei que o professor falou ou que o professor escreveu e descreveu para mim. Necessariamente eu preciso ir a campo e testar aquilo lá. Eu preciso observar a criança ou a pessoa que apresenta esse comportamento, tá? Então, ela tem essa facilidade de ser mais fácil de implementar, mas ela tem o viés de que pode haver uma discrepância entre aquilo que foi coletado, que foi descrito, e aquilo que a gente acaba observando, tá? E muitas das vezes realmente é isso que ocorre. E aí a gente entra dentro da questão das medidas diretas, tá? As medidas diretas, elas permitem a maior precisão dos dados coletados, porque podemos observar o comportamento em qual contexto ele ocorre para posteriormente intervir. E aí é realmente a hora em que a gente vai lá e observa o comportamento. Eu falo, o fulano está gritando dentro da sala de aula, então eu vou lá na sala de aula, observo por que ele está gritando e tal. Fulano está gritando na hora do almoço, então eu vou lá, observo, vejo o que está acontecendo e tudo mais. Leandro, isso parece que é uma forma ideal da gente coletar algum dado. Com certeza, né? Parece. Mas a gente tem uma desvantagem relacionada a isso também. Porque existe um custo para ser implementado isso, né? De tempo, de deslocamento. Não somente isso. A presença do observador naquele ambiente, ela pode interferir ali e mudar o padrão do comportamento, o padrão de comportamento daquilo que você está observando. Então,
você presente dentro da sala de aula, você presente dentro de casa, você presente em algum outro ambiente, isso pode alterar o padrão do comportamento. Então, é uma das desvantagens da gente ter essa questão de trabalhar de forma direta, né? De intervir de forma direta.